Falta 1 minuto e meio para o fim do mundo. Você já sentiu que o fim do mundo está chegando ao ver as notícias? Você com certeza não é o único. É impressionante como as notícias hoje em dia parecem prever o apocalipse. Tudo o que vem acontecendo no mundo aponta para um fim iminente. Muitas pessoas já tentaram adivinhar quando seria o fim do mundo e erraram, mas agora está mais perto do que nunca. Com tanta coisa acontecendo, como o avanço da inteligência artificial e os problemas políticos sérios que o mundo todo vem enfrentando, parece que a cada dia se cumpre mais uma parte do que diz a Bíblia em Apocalipse. Separei 20 sinais atuais que mostram como na história da humanidade nunca estivemos tão perto do fim. Lembrando que, particularmente, eu não acredito que um desses sinais destruirá o mundo, pois acredito que o que diz a Bíblia em Apocalipse se cumprirá, mas são catástrofes totalmente possíveis de acontecer, o que mostra completamente que estamos nos encaminhando para o fim. O número 1 é o relógio do juízo final. Todo ano, um grupo de cientistas nucleares avalia o quão perto estamos de uma catástrofe global, que resultaria no fim do mundo, e isso é medido pelo relógio do juízo final. O último relatório, do ano passado, diz que estamos a apenas 90 segundos da meia-noite, o que é muito perto. Para se ter uma noção, em 1991, por exemplo, estávamos a 17 minutos da meia-noite. A lógica é simples. Quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros do relógio, mais próximo estaria também o mundo do seu fim. O número 2 é a política pós-verdade. Antigamente, podíamos confiar nos jornais e noticiários da televisão para saber o que estava acontecendo, mas desde as eleições de 2018 e com o aumento das fake news, parece que vivemos num mundo onde os fatos não importam mais. Quando os fatos não aparecem, qualquer coisa que for dita pode ser considerada verdade. E isso está destruindo as democracias e os direitos das pessoas, abrindo caminho para mais autoritarismo. O número 3 são os bancas dos bilionários. Os muito ricos têm tanto dinheiro que começaram a se preparar para o fim do mundo. Eles estão construindo abrigos supermodernos. Bilionários pelo mundo como Mark Zuckerberg, dono do Facebook, estão construindo bunkers, como aqueles abrigos antiaéreos, alguns com infraestrutura e abastecimento de água e comida suficiente para anos sem subir à superfície. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, disse que quer gastar a maior parte de sua fortuna para colonizar Marte. Parece até que eles sabem de algo que não sabemos. O número 4 é a perseguição religiosa. A perseguição aos cristãos é uma realidade que tem sido enfrentada ao longo da história e pode ser vista como um sinal dos tempos, conforme descrito em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, em Mateus 24, versículo 9, Jesus diz: "Então sereis entregues à tribulação, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome." O grande aumento na perseguição religiosa é um sinal de que o fim está perto. Um estudo de uma universidade americana diz que 50 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas no Oriente Médio e na Ásia, e a causa principal disso é justamente a perseguição religiosa. Segundo o portal Portas Abertas, mais de 350 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. O número 5 é o derretimento do Ártico. O Ártico e as regiões polares da Antártica são essenciais para manter o clima do mundo estável, mas o gelo está derretendo em taxas surpreendentes, o que pode ser muito ruim se continuar assim, podendo causar uma catástrofe se os níveis se tornarem muito baixos. Cientistas têm usado satélites para monitorar o gelo por 20 anos, e observaram uma taxa de perda de gelo 5 vezes maior desde 1990. A espessura do gelo no Ártico também diminuiu 40% desde 1960. Cientistas preveem que o Ártico poderá ficar sem gelo até 2040. O número 6 é a ascensão do autoritarismo. Líderes como Vladimir Putin na Rússia, a Xi Jinping na China, sempre existiram no mundo. No entanto, há um medo real de que o autoritarismo continue se espalhando para o Ocidente, suprimindo a influência das democracias liberais no mundo e, em vez disso, exaltando tiranos e opressores. Deslegitimar a democracia e promover o nacionalismo e autoritarismo podem levar a perseguições em larga escala, remoção de direitos civis e a guerra. O número 7 é o aumento da tensão entre superpotências globais. Nos últimos dias, vimos o Irã atacar Israel e, logo após, Israel respondeu contra-atacando o Irã. Ao mesmo tempo, a China está fazendo ilhas artificiais que servem como bases militares em áreas do mar que muitos países também querem controlar. Ela está aumentando seu poder no Sudeste Asiático. Se as tensões continuarem a aumentar e alguém tomar uma decisão política errada, pode começar a Terceira Guerra Mundial.
Isso poderia levar a uma guerra nuclear terrível e resultar na morte de milhões de pessoas. O número 8 é a resistência aos antibióticos. Por décadas, os antibióticos foram uma salvação no mundo médico, capazes de curar muitas doenças mortais e salvar milhões de vidas. No entanto, nos últimos anos, devido ao uso excessivo e inadequado de antibióticos, certas bactérias desenvolveram resistência a esses medicamentos, evoluindo para superbactérias sem cura conhecida. Se essas cepas se tornarem totalmente resistentes, os antibióticos se tornarão praticamente inúteis, regredindo a sociedade centenas de anos, com o potencial de milhões de vidas perdidas. O número 9 é o supervulcão. Pode parecer coisa de um filme da Netflix, mas supervulcões, mais formalmente conhecidos como caldeiras, são verdadeiras bombas relógio para o planeta. O Yellowstone, por exemplo, é um parque belo e majestoso nos Estados Unidos que abriga uma dessas bombas relógio. Geólogos dizem que o vulcão de Yellowstone é capaz de uma erupção 1000 vezes mais poderosa que a do Monte St. Helens e poderia cobrir os Estados Unidos em cinzas, desencadeando uma nova era glacial. Com a recente erupção no Kilauea, muitos se perguntam se o Yellowstone será o próximo. O número 10 é estado de vigilância. A internet trouxe muitos benefícios para o mundo, incluindo melhores ferramentas de comunicação, novos mercados e, claro, memes de todo o tipo possível. Infelizmente, também criou um estado de vigilância em massa pelo globo. Com o recente escândalo do Facebook, que cedia dados pessoais dos usuários a gigantes da tecnologia, ficou claro que a privacidade praticamente não existe mais. Em posse desses dados, um governo opressor poderia facilmente desestabilizar a sociedade e minar a democracia liberal. No número 11 temos uma iminente era glacial. Uma professora da Universidade de Northumbria, chamada Valentina Zarkova, postulou que mudanças nas temperaturas do Sol poderiam mergulhar a Terra em uma nova era glacial até 2050. Ela acredita que o Sol passa por ciclos com a quantidade de calor que produz. Acredita-se que isso já aconteceu antes entre 1645 e 1700. O número 12 é o desemprego devido à inteligência artificial. Não é segredo que a inteligência artificial está avançando a uma velocidade impressionante. Com a melhor automação, especialistas preveem que 1/3 dos trabalhadores do mundo estará desempregado até 2030. Estima-se que 800 milhões de trabalhadores serão deslocados. Empregos físicos são os mais propensos a serem substituídos por automação, incluindo operar maquinários e preparar comida rápida. Com o desemprego em larga escala, a divisão entre ricos e pobres só aumentará, levando a uma dramática agitação social e pobreza. Uma nova corrida armamentista já está em andamento, com superpotências globais trabalhando para criar drones autônomos e armamentos que podem analisar dados e tomar a decisão de matar. Enquanto alguns podem argumentar que isso tornará a guerra menos sangrenta, se a inteligência artificial de alguma forma atingir a consciência, também poderia significar o fim da humanidade. O número 14 é uma catástrofe da engenharia genética. Ferramentas avançadas de engenharia genética, como o CRISPR, foram projetadas como uma nova tecnologia para curar o câncer e erradicar complicações de nascimento. No entanto, ao mexer efetivamente com o genoma humano, poderíamos inadvertidamente causar uma tonelada de problemas, incluindo a criação de uma raça super-humana que poderia perseguir e potencialmente matar os mais velhos ou projetar um vírus incontrolável. O número 15 é uma explosão solar. Há 150 anos, uma massiva explosão solar atingiu a Terra. Naquela época, com pouca tecnologia eletrônica, o dano foi insignificante. No entanto, os cientistas acreditam que podemos estar prestes a sofrer outra a qualquer momento. E se ocorrer, será catastrófico para a sociedade, porque a explosão desativará a rede elétrica da Terra, causando trilhões de dólares em danos. Com nossa sociedade dependente de computadores, é fácil imaginar o caos que se seguiria. O número 16 é o ataque cibernético que pode acabar com o mundo. Com a internet se tornando parte de nossas vidas diárias, os ataques cibernéticos são mais comuns do que nunca. Desde roubar cartões de crédito até informações pessoais, os hackers continuam a se tornar mais astutos. Em 2017, um ataque cibernético atingiu mais de 150 países, em uma tentativa sem precedentes que paralisou as maiores instituições do mundo. Pode-se imaginar que é apenas uma questão de tempo até que um desses ataques cibernéticos seja bem sucedido em derrubar todo o sistema. O número 17 é o colapso do ecossistema.
O clima do mundo está mudando drasticamente, causando fome, secas e inundações sem precedentes em lugares inesperados. Com mudanças tão drásticas no ambiente, espécies inteiras de plantas e animais podem ser extintas, causando um colapso do ecossistema. Usando satélites, um grupo de cientistas disseram que esse processo já começou. O número 18 é um erro científico. Com o crescente avanço do conhecimento científico, os cientistas possuem uma quantidade tremenda de poder. Desde o grande colisor de hadrões até a construção de inteligência artificial, estamos chegando a um ponto em que um único erro em um laboratório poderia ser o suficiente para destruir o mundo. Embora você possa pensar que existem muitos controles para evitar algo assim, os cientistas já cometeram muitos erros no passado. O número 19 é a catástrofe da nanotecnologia. A nanotecnologia é uma nova tecnologia promissora que utiliza minúsculos robôs para realizar funções específicas. Os cientistas esperam que isso possa ajudar a curar e prevenir doenças. No entanto, eles também temem que isso possa exterminar toda a vida na Terra ao se replicar sozinha e devorar tudo em seu caminho. E o número 20 é transtornos mentais. Apesar de em algumas nações super desenvolvidas, as pessoas viverem em um conforto enorme, o mundo está desenvolvendo cada vez mais transtornos mentais como depressão, ansiedade e transtornos bipolares. A Organização Mundial da Saúde afirmou que 300 milhões de pessoas em todo o mundo têm depressão, um aumento de 18% desde 2005. Se os transtornos mentais continuarem a crescer e forem deixados estigmatizados, ignorados e não tratados, o mundo poderia facilmente se desestabilizar. O que você achou de cada sinal? Deixe nos comentários para debatermos por lá. Até o próximo vídeo.